Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que está diretamente relacionada à questão da violência e do tráfico no México. Naquele país, há um registro, segundo a Organização Internacional para a Migração, de em média 20 mil pessoas que são traficadas por ano no país, a maioria mulheres. Também há um registro de 70 mil pessoas simplesmente desaparecidas. Neste número entram mulheres, jornalistas, profissionais de várias áreas que normalmente acabam sendo vítimas por se revoltarem com relação a situações como essa. Para falar a respeito deste problema, que pode ser um mau exemplo no sentido do que pode acontecer com a falta da presença do Estado ou até mesmo respostas excessivas por parte deste Estado, nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Aqui nos estúdios da TV Justiça, contamos com a presença de Alejandra Pascoal, especialista em direitos humanos, e Alexandre Rocha, cientista político e especialista em estudos comparados da América Latina. Antes, para entendermos um pouco melhor a respeito do tema da semana, vamos acompanhar uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. O desaparecimento de pessoas no México ganha repercussão mundial. O caso de 43 estudantes que sumiram em Iguala, no estado de Guerreiro, no ano de 2014, é um dos exemplos da barbárie. O fato levou a uma crise política e humanitária no país. Muitos protestos têm sido realizados na intenção de evitar que situações como essa voltem a acontecer. Os jovens eram provenientes de diversas regiões do país e participavam de um protesto. Eles pediam recursos para a educação, além de solicitar melhorias para o ensino. Os jovens eram provenientes de diversas regiões do país e participavam de um protesto. Eles pediam recursos para a educação, além de solicitar melhorias para o ensino. Eram estudantes de uma escola rural e tinham entre 17 e 21 anos. Acredita-se que eles foram mortos e carbonizados. Bom, eu agradeço muito a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito desse tema. E como vimos, e eu gostaria de aprofundar agora no nosso programa, é um tipo de violência que atinge indiscriminadamente pessoas, independente da idade, independente da profissão, de certa forma, mas podemos verificar determinadas tendências. Eu gostaria de começar especificamente com algo que foi até afirmado agora na abertura do programa, com relação à questão da violência de gênero. O México reconheceu que a violência contra o sexo feminino é um problema sério por lá e publicou o primeiro alerta de gênero em 11 das principais cidades onde há um maior número de mulheres desaparecidas. Eu gostaria de começar perguntando a respeito desse caso com a Alejandra Pascoal, que é argentino-brasileira, né? Como ela gosta justamente de ser dita. Esse problema no México, ele especificamente com relação às mulheres, por que acontece isso? Bom, em primeiro lugar, eu quero realmente parabenizar a TV Justiça por tratar de um tema gravíssimo que existe num país irmão, um país latino-americano, e do qual não se fala, a imprensa raramente fala. Se faz menção, e a primeira vez que se fez menção foi a partir do ano passado, quando aconteceu aquele desaparecimento dos 43 estudantes secundaristas. Mas pouco se fala. E é gravíssimo. México tem uma população de 113 milhões de habitantes e nos últimos 10 anos se fala de 80 mil pessoas desaparecidas. E a Anistia Internacional, no ano de 2010, declarou a México como o estado no mundo onde mais jornalistas tinham sido desaparecidos ou assassinados. Então, a situação é gravíssima em relação às mulheres. A morte das mulheres, nesse número terrível, 70 mil desaparecidos, naturalmente, talvez não fosse naturalmente, mas isso não tem sexo, não tem idade, não tem orientação sexual. E em todo México, no norte, no centro, no sul, nas costas, em todos lados. Mas a questão do genocídio, do feminicídio, como é chamado o assassinato de mulheres, tem se dado mais e tem chamado mais atenção nas cidades do norte do México. E o que se fala, e eu estou falando que se fala porque o governo, o Estado mexicano, não tem dado a demonstrar um interesse real e não quis fazer pesquisa realmente sobre a real situação
desse drama, desses crimes terríveis que acontecem com as mulheres. Mas do que se fala, e pesquisadores que foram do exterior, pesquisadores cientistas, a fazer estudos, é que mais nos estados da fronteira de México com os Estados Unidos. Por quê? Porque são mulheres que vêm de outras partes de México, da capital, muitas vezes da capital do México, ou mais para o sul do México, e são mulheres que às vezes têm uma formação escolar um pouco superior às mulheres que moram nas fronteiras. Elas vão lá trabalhar e começam a pedir, reclamar, exigir seus direitos trabalhistas. E como lá não existe a lei, então vão lá e são assassinadas quando reclamam por seus direitos. Outras são levadas para trabalhar na prostituição, para o tráfico, e muitas delas não querem se submeter, ou às vezes são simplesmente assassinadas. Aí vem exatamente a pergunta, a situação é tão escabrosa assim, professor? O México tem uma situação muito particular em termos da violência. Falando especificamente dessa questão da violência de gênero, um caso que ficou muito emblemático foi o caso do Campo de Algodoneros, em que o Estado do México foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violações aos direitos humanos em questão de gênero. E o caso que motivou isso foi a morte de 3 jovens em 2001. Os familiares foram às autoridades policiais, relataram o desaparecimento dessas jovens, simplesmente não foi tomada nenhuma atitude, posteriormente foram encontradas mortas e violentadas. Em 2009, depois de muito tempo, o México foi condenado por não ter tomado uma atitude adequada em relação ao desaparecimento dessas pessoas. Então, o que nós temos no México é uma situação em que o Estado ele é omisso no que tange ao enfrentamento da violência, e essa violência acaba ficando uma espécie de romance, em que a ficção, muitas vezes, ela se compara com a realidade. E nós temos diversas séries aí que tratam a respeito da violência no México. Elas não estão ali omitindo o que de fato ocorre. É um romance, obviamente, mas muito próximo da realidade. Já foi colocado aqui que diversas pessoas desaparecem e milhares são mortas. O México tem uma taxa de homicídio, assim como no Brasil, alta, mas lá a violência é muito específica voltada para o narcotráfico. O narcotráfico que tem poder sobre o poder público, influenciando o poder público no que se refere à corrupção, a corromper as autoridades públicas. E em torno do narcotráfico, outros crimes gravitam. A questão do desaparecimento, a questão de sequestro, tráfico de drogas é o carro-chefe, mas tem os tráficos de diversas coisas, de pessoas, de armas, de mercadorias, enfim. Um mercado legal muito forte que faça com que a violência sempre esteja ali como algo muito próximo da realidade do povo do México. Eu reparo um ponto em comum já em relação à abordagem que nós estamos fazendo, que é a questão do papel do Estado, especificamente no caso do Estado mexicano. Então, há referências, inclusive, que temos acompanhado no sentido tanto da omissão por parte do Estado mexicano, e eu pergunto se isso refletiria uma inoperância ou um interesse escuso a partir da própria corrupção. Então, há anos que México é conhecido por ser um estado onde há muita corrupção. Mas entre os chamados cárteis do narcotráfico, é tanto poder que eles têm, e poder econômico, que eles têm comprado autoridades. Não só comprado, como até têm tido condições de colocar autoridades do interesse dele. Eu tive a oportunidade de morar no México durante um ano, entre julho de 2009 e julho de 2010. E eu lembro naquele período que candidatos a governador, candidatos a prefeitos de determinadas cidades, se eles não tinham a parceria, já não falamos então de omissão, como falou meu colega em forma tão apropriada, de omissão do Estado, se não tem parceria com o narcotráfico. Houve casos de candidatos a prefeito, a governador, diputados, senadores, em que foram assassinados. Então, não existe só a omissão do Estado. Há uma grande parceria também, lamentavelmente, entre representantes do Estado e do poder público e o narcotráfico. Um fato que existe no México é que um dos cárteis do tráfico, chamados Zetas, eram ex-oficiais de uma das 3 Forças Armadas. Eram
oficiais de inteligência e que tinham sido formados para combater o tráfico. Se transformaram em líderes do narcotráfico e um dos principais cárteis. Então, hoje em dia, México ha chegado a uma situação absolutamente terrível, com prática de genocídio, e onde as autoridades, não podemos falar, são autoridades municipais, é o prefeito, também com isto não vamos falar mal de todo mundo, mas não é determinado tipo de autoridades. Inclusive, até eu fiquei muito surpresa lá, porque até a Procuradoria-Geral da República, com seus procuradores, a função que tem lá, o exercício da função que tem lá, é o oposto, diria, a lei e o oposto que tem aqui, com poucas e honrosas exceções. Há uma cumplicidade, omissão, cumplicidade com o narcotráfico. Na guerra contra o narcotráfico, também têm sido cometidos abusos, isso tem sido admitido pelo governo mexicano? É interessante observar que essa questão do narcotráfico no México não é de hoje. É algo que vem desde o século passado, e a gente pode observar que dos anos 20 até os 80, essa situação era praticamente um estado de coisas. Não se discutia, embora o tráfico ocorresse. Não havia tanta violência quanto agora. A partir da década de 80, com a mudança de visão dos Estados Unidos a respeito do mercado da droga, começou-se aquela escalada da guerra contra as drogas. Um caso muito emblemático foi quando assumiu o governo Calderón, no México, ali em 2006, que intensificou esse embate ao narcotráfico. No entanto, como a professora Alejandra colocou, o que ocorreu, na verdade, foi uma conivência, muitas vezes, do Estado, na parte federal, com alguns cartéis específicos. Pesquisadores lá sobre o que ocorreu no México e vem ocorrendo, disseram muito bem que o Estado do México ele não se colocou contra os narcotraficantes. Na verdade, ele escolheu um lado e a guerra foi entre cartéis. O Estado não estava contra os cartéis, estava mais basicamente no cartel de Sinaloa. Nós estamos falando do nosso Direito Sem Fronteiras hoje a respeito dessa situação que acontece no México e que pode ser utilizada como um alerta no sentido do que pode acontecer em vários países do mundo com relação a esse tipo de violência que atinge indiscriminadamente, com alguns grupos específicos sendo mais vitimados, é claro, mas é uma situação que tem de funcionar como um alerta para todo mundo. É o Direito Sem Fronteiras que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, hoje falando a respeito da situação no México, com milhares de pessoas desaparecidas e assassinadas todos os anos. Eu gostaria de falar especificamente, no primeiro bloco, começamos a respeito de uma violência de gênero específica que se insere nesse contexto. Temos uma outra violência que é com relação aos profissionais de imprensa, aos jornalistas, que chegamos a falar um pouquinho também no primeiro bloco, mas eu gostaria de perguntar se isso também não gera um efeito com relação à própria denúncia, se esses profissionais eles são assassinados exatamente porque fazem denúncias em relação a essa violência e isso acaba gerando algum problema na própria divulgação, no próprio combate a esse tipo de violência. Obviamente que sim. E não só em relação àqueles jornalistas que foram assassinados, como isso é um aviso muito nítido para o resto da imprensa. É um aviso muito nítido. México foi declarado em 2010 por Anistia Internacional como o país no qual mais jornalistas eram assassinados. A gente pensa, não há outros países em guerra declarada, ou estávamos falando naquela época, Iraque, Afeganistão, não houve tantos jornalistas assassinados. Então, quando perguntava, muitas vezes, tudo isso é levado ao governo federal, especialmente através da figura do seu presidente, tenta levar todo aqui, são problema entre as facções do narcotráfico, ou que são os narcotráficos, os que estão cometendo assassinatos, desaparecimentos forçados, também, mas são, lamentavelmente, é o governo federal, o governo local, através das forças militares, das forças policiais. O narcotráfico é um comércio, os narcotráficos comerciam, eles vendem drogas, principalmente, como meu colega bem falou, aos Estados Unidos, principal comprador. Nos Estados Unidos é muito fácil adquirir armas. E os narcotráficos, além de dinheiro
que através da lavagem desse dinheiro, né, transforma em outras coisas, compra muitas armas. Essas armas entram no México e quem que é o comprador? Eles não fazem diferença a quem vão vender. Então, essas armas são vendidas às forças militares, forças das armas regularmente que podem usar aos militares, aos policiais, aos paramilitares, aos parapoliciais, também à guerrilha no México. Enfim, então, México realmente está numa situação de quase de guerra interna. Agora, eu queria colocar o seguinte: muitas vezes o governo logo quer falar, especialmente o seu presidente, que o problema foram os narcotráficos que fizeram uma carnificina. Estando no México, eu vi um caso exemplar, mas do qual não se falou, como destes estudantes, que o que aconteceu foi gravíssimo, mas a imprensa internacional denunciou. Eu estava morando no México e o que aqui seria condomínio, numa casa de condomínio de classe média alta, onde estava se celebrando uma festa, devia ter umas 120 pessoas, por um time de futebol, depois do resultado de um jogo, né, de time de futebol entre escolas. As famílias e os jovens estavam comemorando. Alguém denunciou, não sabemos aonde, como que haveria narcotraficantes. Ou não denunciaram, mas entraram nessa casa pessoas encapuzadas, com armas, e mataram a todas as pessoas que estavam nesse churrasco. Eu estava no México, eu fiquei totalmente comocionada com a notícia: 120 pessoas foram assassinadas. O presidente, que é o presidente Peña Nieto, não estava na capital, estava em outro estado e declarou na imprensa que tinha sido guerra entre facções rivais de narcotraficantes. Mas, como eram famílias de classe média alta, tinham certo poder na imprensa, tá? Logo saíram a denunciar de que não, que era uma comemoração entre as famílias de estudantes de escola. Eu insisto justamente nessa questão que eu já comentei no início do nosso programa, no primeiro bloco particularmente. É um risco real essa situação do México. Eu vou inventar um termo aqui. Existe a possibilidade de, em países particularmente da América Latina ligados ao tráfico, haver uma mexicanização desses estados nacionais? Eu acredito que isso é possível, porque o mercado ilícito de drogas não conhece fronteiras. É um mercado complexo, que tem muito recurso e tem capacidade de corromper, de autoridades do governo, da esfera federal até municipal. Então, se não houver um enfrentamento a respeito disso, certamente outros estados, e isso já ocorre aqui na América Latina, nós temos Bolívia, Colômbia, o próprio Brasil, que enfrentam esse problema. Agora, a questão das drogas, além da repressão, também tem que se pensar outra política. Que política será essa? E tem de ver se esse mercado, essa forma que nós estamos agindo de guerra contra as drogas, está trazendo um resultado. O resultado que nós conhecemos até agora é de centenas e centenas de mortos, centenas de pessoas desaparecidas, sem uma efetividade. Então, é um alerta, observar o México, ver como é que se encontra os outros países, a realidade de outros países. Talvez nós podemos encontrar situações no México bem parecidas aqui no nosso país, em algumas localidades. E isso, às vezes, não nos causa um espanto. A professora Alejandra colocou, em 2010 o México tinha já esse problema de imprensa. Agora, recentemente foi lançado um relatório sobre liberdade de imprensa, e o México foi classificado como um estado onde praticamente existe liberdade de imprensa. Quando a imprensa não tem a capacidade, por estar ali alijada da sua liberdade de expressar, essas situações vão se tornando cada vez mais pactuadas. E no México nós conhecemos muito bem isso, pelo fato de que a imprensa não tem a possibilidade de expressar isso para fora. É claro que hoje em dia, com o mercado globalizado, até mesmo a informação globalizada, as pessoas podem buscar, mas só que isso não é noticiado de forma tão evidente. A professora falou de 120 pessoas que morreram ali numa chacina. A gente observou na França a mesma quantidade, a repercussão que teve. Essas outras 120 não tiveram nenhum efeito. Então, veja, o peso que a imprensa atribui muitas vezes é pelo fato de ela estar cerceada da sua capacidade de agir. E isso acaba também, ao meu ver, sendo
sim, um problema do narcotráfico, da violência, mas não é algo específico do México. Isso pode se estender a outros países se já não existe. A verdade é essa. Na minha visão, já sabemos que tráfico internacional de drogas, o narcotráfico a nível internacional, venda internacional de armas e tráfico internacional de seres humanos, tanto para exploração sexual como para trabalho escravo ou semi-escravos, são os três principais meios, comércios ilícitos que mais produzem recursos. Em relação às drogas, na América Latina, na minha visão, eu sou especialista na América Latina, na minha visão, o tema do tráfico de drogas tem sido usado, assim como em outras épocas, a política está nos Estados Unidos, usava o pretexto da luta contra o comunismo para colocar políticas repressivas nos governos da América Latina. Hoje em dia, o combate ao narcotráfico é utilizado como o tema, a excusa para produzir uma séria repressão na América Latina. E eu, vivendo no México, senti isso, vivenciei isso. Não sendo a realidade o tráfico de drogas o grande responsável por essa violência, quais seriam os reais motivos? O narcotráfico é o peso, certamente, mas... não é o único? Não é o único, pelo fato de que isso há conivência do Estado. E, por exemplo, o narcotráfico, para conseguir ter dinheiro, ele tem de lavá-lo. E muitas vezes conta com a conivência de empresários, de banqueiros. Então, veja, há uma rede por trás de tudo isso, que, por conta do lucro escuso, se deixa levar ou ignora a violência. Então, não podemos, assim, atribuir um único culpado. Obviamente, o narcotraficante é o que mais leva ali, porque um dos recursos dele para poder se impor é a violência. E, para tanto, não se omite em matar e sumir com pessoas. Mas a conivência do Estado e de partes específicas de empresários, banqueiros e outras autoridades aí, é algo que também faz parte disso. Então, tudo isso se soma, fazendo uma rede que, lamentavelmente, tem gerado aí essa cena de violência no México. Na minha visão, o tema do narcotráfico foi utilizado em toda a América Latina, na Colômbia, na Bolívia e no México, por exemplo, como o pretexto para colocar governos de impositivos. Realmente, o caso extremo de México é que é um verdadeiro terror desde o próprio Estado. As pessoas vivem com medo, todas as pessoas, não há classe social, não há. Mas os que mais foram atacados são pessoas que trabalham em temas vinculados aos direitos humanos, reclamam de que não se faz justiça, o Poder Judiciário é inoperante, de que não se faz justiça, de que um parente desapareceu, não há nada. Líderes sindicais, líderes indígenas. Há muita pobreza no México, como há muita pobreza em outros países da América Latina, e a excusa que tem sido usada é a luta contra o narcotráfico, sendo que, em nível mundial, dentro da ONU, os países poderiam tranquilamente lutar contra o narcotráfico por outros meios. A gente vê na luta contra o terrorismo, às vezes se cortam as contas que se têm em determinados bancos suíços, determinadas pessoas. É muito fácil de detectar, mas acho que no México, se se fizesse isso, tirariam o pretexto para continuar reprimindo, matando jornalistas, matando pessoas que têm uma posição oposta à corrupção tão instaurada, enraizada no México e com tanta injustiça social, econômica, injustiça política também. O nosso programa Direitos Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Nós falamos a respeito da questão da violência no México e das pessoas assassinadas e desaparecidas naquele país. Um evento mexicano, mas que tem repercussão internacional. Quem nos ajudou neste debate de hoje foi Alejandra Pascoal, que é especialista em direitos humanos, e Alexandre Rocha, cientista político e especialista em estudos comparados da América Latina. Você pode contribuir com a sua sugestão para o nosso programa Direitos Sem Fronteiras, enviando-a para direitosemfronteiras@stf.jus.br. E também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a próxima. Tchau.